A pequena cidade de Água Fria, localizada no estado da Bahia, é um lugar de gente simples e trabalhadora, que tem como seu ganha-pão a vida na roça. Mas também é um lugar conhecido por seus mistérios e causos. Essa cidade é cercada por verde, com bastante montanhas e matas fechadas. E, em uma propriedade rural bem preservada, com matas intactas, mora um homem chamado Nonato. Sua esposa, Dona Lúcia, e seus gêmeos. Seu Nonato fez questão de colocar os nomes de João e Maria, e sim, em referência ao conto das crianças fortes e destemidas que enfrentaram e mataram a bruxa no conto dos irmãos Grimm. Eles vivem em uma grande área rodeada pela natureza, onde plantam e criam alguns animais. Mas a principal fonte de renda são as vacas de leite, pois eles têm um pequeno laticínio, e além do leite fabricam queijos, manteiga e iogurte, e vendem aos comerciantes da cidade, e também entregam nos mercados de Feira de Santana. E isso que faz com que tenham uma vida confortável, com uma belíssima casa e um sítio muito bem cuidado. Mas Nonato não é só conhecido em Águas Frias por ser o dono do laticínio. Ele é conhecido por proteger a cidade e seus habitantes contra as forças malignas que vira e mexe aparecem para perturbar a paz da cidade e de seus moradores. E isso nos traz a primeira história que eu ouvi falar dele. Essa é das antigas, bem antes dele se casar. Na verdade, o fato não ocorreu em Águas Frias, mas em uma cidade mineira chamada Gonçalves, na região da Serra da Mantiqueira. O caos do dia que ele enfrentou a mulher de branco. Nonato nasceu no sertão nordestino, na cidade de Jericó, na Paraíba. Sofria com a seca e a falta de comida. Depois de perder o pai e a mãe, em um acidente com um caminhão que transportavam boias frias, decidiu que não ficaria naquele lugar miserável. Ele decidiu que seria alguém na vida e mudaria seu destino. Pensou em ir para São Paulo. Mas algo lhe dizia que São Paulo não era o seu destino. Mas sem ter outra opção, ele partiu para lá. Logo após enterrar seus pais, ele, que era filho único, pegou suas coisas, fez uma oração e pediu para Padre Cícero guiar seu caminho e levá-lo aonde pudesse viver dignamente e, no futuro, dar uma vida melhor para seus filhos. E partiu em busca de dias melhores. Assim que surgiram os primeiros raios do sol no horizonte, Nonato já estava a caminho da rodovia mais próxima, onde pegaria carona com um caminhoneiro, rumo a esse Brasil afora. Foi no lombo do seu jumentinho, onde pretendia vendê-lo no comércio mais próximo da rodovia, para ter algum dinheiro para se alimentar e poder viajar. Chegou ao posto de gasolina na beirada da estrada e foi lá anunciar seu jumentinho ao dono de uma borracharia, que ficava na área do posto. Naquela época, usava-se muito esses animais para transportar pneus de um lado para o outro, e por muita sorte ou ajuda do Padre Cícero, o dono da borracharia estava precisando com urgência do animal. O seu acabara de ser atropelado no dia anterior por um caminhão que transportava cana, e assim ele conseguiu vender o animal por um bom preço. Após a venda do animal, ele foi até o balcão do pequeno restaurante, onde comeu um PF e tomou uma deliciosa Coca-Cola. E foi pela primeira vez na vida que ele tomou aquilo, e quase entrou em êxtase. Ele nunca havia comido um prato tão cheio de comida e bebido algo tão gostoso na sua vida. No balcão, encontrou seu Arantes, caminhoneiro, mineiro, com 20 anos de estrada. Ele saiu de Mossoró com um caminhão carregado de sal e estava voltando para Minas Gerais. E como Minas ficava no sudeste,
Nonato sabia que ficava perto de São Paulo. Então ele não pensou duas vezes e já foi logo pedindo uma carona. Seu Arantes concordou, pois não gostava de viajar só. E por essas coisas do destino, naquela semana, seu ajudante estava doente e ele teve que viajar sozinho. Durante a viagem, eles conversaram bastante. Nonato contou sua triste história e começou a se maldizer. Então Arantes lhe repreendeu dizendo: Meu jovem, a gente pensa que sabe de tudo, mas a gente é um nada. Deus, que sabe todas as coisas, Ele tem um propósito para cada um de nós, e quem sabe Ele tem algo grande guardado para você. Quando ele disse essas palavras, Nonato ficou em silêncio e balançou a cabeça concordando com aquelas palavras. Então, seu Arantes lhe disse: Lá na minha cidade, tem um amigo meu que tem um sítio e está procurando um caseiro. Você não aceita trabalhar lá por um tempo? Tem casa com energia, água encanada e fica perto da cidade. Nonato encheu os olhos de lágrimas e disse: Quero sim, seu Arantes. Para mim vai ser bom demais. Eu nunca tive isso na vida. Água encanada, energia. Se o senhor conseguir, só Deus e Padre Cícero para lhe pagar, porque eu não tenho como. Continuaram a viagem e durante a noite chegaram à cidade. Nonato dormiu na casa de seu Arantes e no dia seguinte os dois foram até a casa do dono do sítio, chamado Júlio Brito. Ao chegar lá, seu Arantes apresentou Nonato e seu Júlio de cara simpatizou com ele. E assim foram logo acertando os detalhes do serviço. E seu Júlio perguntou se ele não poderia começar naquele mesmo dia. Nonato nunca fugiu do serviço e disse que sim. Eles passaram no mercado, fizeram uma compra de mantimentos e foram para o sítio. Quando chegaram ao sítio, Nonato ficou boquiaberto com a beleza do lugar. Era tudo verde. Tinha um riacho com peixes, animais silvestres, cantos de aves, além dos animais de criação, todos bem cuidados e sadios. A casa que Nonato ficou era a menor de duas, mas muito confortável, e os serviços do sítio eram bem leves. Seria apenas cuidar de algumas ovelhas e aves que tinham ali e fazer a manutenção do sítio. Assim que seu Júlio e seu Arantes voltaram para a cidade, Nonato foi limpar sua casa e arrumar a despensa com os mantimentos, mas ficou pensativo. Esse lugar deve ter alguma marmota. Como pode um lugar bonito desse, com uma casa dessas, e ninguém quiser trabalhar aqui? Os dias foram passando, e Nonato fez amizade com as pessoas que moravam próximo ao sítio. Na grande maioria, eram moradores de um povoado que ficava uns 3 quilômetros distante do sítio. Em uma sexta-feira, depois que terminou o serviço do sítio, Nonato selou um cavalo e foi para o povoado, pois lá estava acontecendo um festejo para angariar fundos para a paróquia local. Assim que ele chegou, foi logo se juntando aos amigos, e quando estavam conversando, se aproximou do grupo o senhor Alberto, um senhor que morava na primeira casa do povoado, mas não era da região, que havia chegado por lá e pouco tempo atrás. O senhor Alberto cumprimentou a todos e depois falou diretamente com Nonato. Estou precisando dar uma palavra com você. É coisa do seu interesse. Nonato pensou que fosse alguma oferta de trabalho, pois a sua fama de responsável e bom trabalhador já havia espalhado pela região. Então, ele disse que se fosse trabalho agradecia, mas que estava muito bem no sítio do seu Júlio. Seu Alberto sorriu e disse que não era serviço, mas era muito importante. Nonato se afastou do grupo de amigos e foi conversar com seu Alberto, que logo foi lhe dizendo: Já faz alguns anos que eu esperava te encontrar. A princípio, você não vai entender,
Mas saiba que você é um escolhido. E quando recebe esse tipo de chamamento, não tem escolha, pois caso não queira aceitar, pode acabar morto. Nonato retrucou. Que prosa mais doida, sem pé nem cabeça. Que negócio de chamamento é esse? Eu fui escolhido para quê? Dá licença que eu tenho mais o que fazer. Ele foi se dançar e se divertir. Mas antes de sair, o seu Alberto lhe disse: eu falei que a princípio não entenderia, mas pelo menos aceite esses presentes. Então entregou para Nonato um colar com uma espécie de amuleto e uma adaga de prata, e lhe disse: eu moro no início do povoado. Quando quiser, pode bater na minha porta. E outra coisa, se precisar usar, não pense duas vezes. Use, ou senão pode ser tarde demais. Nonato não levou o homem a sério. Mesmo assim, aceitou os presentes e voltou para a festa. No grupo de amigos, ele desconversou, pois era muito discreto, e chamou então sua amiga Lúcia para dançar. Os dois se divertiram muito. Por volta de meia-noite, Lúcia quis ir para sua casa, e Nonato fez questão de levá-la até lá. Eles foram caminhando, e durante a caminhada, Nonato mostrou os presentes que o seu Alberto lhe deu, e perguntou quem era ele, se ele era maluco. Em seguida, colocou o colar no bolso da camisa e a adaga na cintura. Lúcia disse que ele era novo na vila, mas que se dava muito bem com todo mundo. Parecia ser uma pessoa do bem, mas que era muito discreto. Depois que deixou Lúcia em frente à porta de casa, Nonato achou melhor ir para o sítio, pois no dia seguinte, seu Júlio e a família passariam o sábado por lá. Por isso, ele teria que acordar bem cedo. Ele foi até a pracinha do povoado, se despediu dos amigos, pegou o cavalo e voltou para o sítio cavalgando, bem devagar, sentindo a aragem da noite, e esta era iluminada por uma lua cheia e majestosa. Ao se aproximar da porteira do sítio, o cavalo, que era bem calmo e manso, apresentou um comportamento arredio, como se estivesse vendo alguma coisa, ou se alguém estivesse à espreita. Nonato tentou acalmar o cavalo. Desceu e abriu a porteira. Ouviu uma voz dentro da mata chamar seu nome. Ele arrepiou os pelos do corpo e entrou depressa. Trancou a porteira com cadeado. Soltou o cavalo e em seguida foi logo entrando em sua casa. Ele ficou na sala com as luzes apagadas, tentando ver alguma coisa do lado de fora. Depois de alguns minutos, ele não podia acreditar no que seus olhos viam. Do lado de fora da casa estava uma mulher com um longo vestido branco, em meio às ovelhas do sítio. Ele então pensou: que marmota é essa? E o que eu vou fazer agora? Ele ficou em silêncio, sentado no sofá, enquanto, do lado de fora, a mulher rondava a casa. E isso durou a noite toda. Mas a mulher não investiu contra a casa. Assim que o dia começou a amanhecer, ela desapareceu. Na manhã seguinte, a família de seu Júlio chegou ao sítio, mas Nonato não disse nada do ocorrido na noite anterior. Na noite seguinte, ele não saiu de casa, ficou trancado, olhando para fora, e até então tudo estava bem tranquilo. Mas por volta da meia-noite, ele começou a ouvir passos, e uma voz que vinha do lado de fora da casa chamar seu nome. Como Nonato era um homem corajoso, ele acendeu a luz da varanda, abriu a porta e saiu perguntando quem estava lá e o que queria. Então, ele viu que parecia ser uma mulher saindo das sombras e se aproximando dele. A mulher olhou para ele, e nesse momento ele tremeu de medo, ao descobrir que a figura que antes parecia ser uma mulher se mostrou uma entidade demoníaca, com olhos negros e feições que já não lembravam uma mulher. Mesmo com muito medo, Nonato não correu,
e escorou a entidade e desafiou ela falando: "Não sei de que buraco dos infernos você saiu. Vai de reto, some daqui, sua demônia." A entidade soltou uma risada diabólica e investiu contra Nonato, que tentou correr, mas em questão de segundos a entidade o alcançou e com um único golpe o arremessou no chão, e ele já caiu atordoado. Ela veio caminhando lentamente na direção dele, e ao se aproximar, pisou sobre o peito dele, fazendo uma pressão que parecia esmagar tudo por dentro. Depois, pegou Nonato pela camisa, o levantou e disse: "Vai morrer, escolhido." Nonato, aos poucos, recobrou as forças e tentou se desvencilhar. Com um solavanco que ele deu, a camisa se rasgou, deixando cair no chão o amuleto que ele recebera, e este começou a brilhar de maneira bem intensa. A luz foi tão forte que a entidade não resistiu. Começou a perder suas forças, e só assim Nonato conseguiu se livrar de suas garras. Ele então se lembrou das palavras de seu Alberto, voltou até a casa e pegou a adaga, mas quando voltou para enfrentar a entidade, a luz do amuleto diminuiu. Ele só funcionou pouco tempo. Mesmo assim, ele estava disposto a começar uma luta de vida ou morte com a entidade, que havia assumido novamente a forma de mulher. A entidade se afastou um pouco e começou a falar palavras que Nonato não entendia, mas ele percebeu que ela parecia ficar mais forte, assumiu novamente a forma demoníaca, e agora não tinha mais a luz do amuleto para enfraquecê-la. A entidade avançou novamente contra Nonato, que tentava se defender, mas cada golpe recebido ele ficava mais fraco. Ele sabia que não conseguiria vencer e já estava sem forças para ficar em pé. Nessa hora, ele teve uma ideia que salvou sua vida. Ele caiu, fingindo-se de morto, e quando a entidade se aproximou e pegou-lhe pela camisa, o levantou e se preparou para dar o golpe final, Nonato rapidamente cravou a adaga no peito da entidade, que saltou um grito horripilante, caindo no chão e se debatendo aos poucos. Se transformou em uma fumaça negra e desapareceu. Nonato voltou para dentro de casa, foi se limpar e colocar remédio nos ferimentos, e ele não conseguiu dormir. Ficou sentado no sofá da sala, pois ele pensava que a entidade poderia voltar e tentar matá-lo. Assim que o dia começou, Nonato foi até a casa de seu Alberto, que ao abrir a porta, foi logo dizendo: "Pela hora que é, devo acreditar que essa noite recebeu alguma visita. Mas vamos entrando. Acabei de passar um café." Eles entraram e Nonato relatou a batalha que teve contra a criatura e agradeceu pelo amuleto e a adaga, pois se não fossem os dois objetos, ele não estaria mais vivo. Também quis saber o que era a entidade que se transfigurava de uma mulher de branco. Diante de tantas indagações, seu Alberto lhe disse: "No mundo, existem apenas as coisas que a gente enxerga. Além do que podemos ver, tem um mundo invisível. Ao nosso redor, e nesse mundo, há uma luta diurna entre o bem e o mal. Algumas das criaturas das trevas atravessam a fronteira para se aproveitar de nós humanos, pois diante delas somos impotentes. Mas Deus escolhe algumas pessoas para combater essas entidades demoníacas. Sempre foi assim, desde o início dos tempos. Cada escolhido para essa missão luta por um período de tempo, mas todo ciclo tem um final, e depois ele passa a missão para outro. No nosso caso, você é meu sucessor, pois meu ciclo de luta já está no fim." Nonato interrompeu seu Alberto, perguntando quanto tempo dura essa missão. E seu Alberto continuou: "Eu estou nessa luta desde os meus 20 anos, mas alguns anos atrás, durante um treinamento, recebi uma mensagem espiritual. E na mensagem
Eu sabia que deveria passar adiante meus conhecimentos para o meu sucessor. E dias depois, recebi outra mensagem, na qual eu deveria vir aqui, para esse povoado, e que um forasteiro, assim como eu, chegaria. No dia que você chegou, eu estava na cidade, e quando eu vi você entrando na casa do seu Júlio, tive a certeza que você era o escolhido para continuar o meu legado. Nonato então quis saber mais sobre a entidade que atacou o sítio. Seu Alberto disse que a entidade é um demônio inferior, que se alimenta do medo das pessoas e se disfarça de mulher para atrair homens que são mortos e devorados por ela. Seu Alberto falou que ele foi avisado que Nonato seria atacado, mas que ele deveria enfrentar sozinho. Esta seria a primeira prova para confirmar que era o escolhido. Como você derrotou a entidade, poderá começar o treinamento. Você será meu discípulo e logo se tornará um caçador. Nonato aceitou sua missão e durante um ano aprendeu sobre coisas que jamais imaginou que pudessem existir. Nesse meio tempo, começou um namoro com Lúcia e ao final do seu treinamento, seu Alberto lhe entregou a escritura de um sítio na Bahia e lhe disse: você ainda não está pronto. Na verdade, nem eu estou. Mas agora, vá para esse lugar, que agora é seu. Lá, você vai poder continuar se aperfeiçoando. E o povo de lá vai precisar muito de você. Depois disso, ele entrou no seu carro e foi embora. Nonato casou-se com Lúcia e foi morar no sítio que recebera do Sr. Alberto, em Águas Frias, na Bahia, onde começou a caçar as diversas entidades diabólicas que cruzam a fronteira entre os dois mundos. A partir deste momento, começa o legado de Nonato. Ao chegar ao sítio, Nonato e Lúcia encontrou um homem que já os esperavam. Ele foi bem simpático e falou: bem-vindo ao seu novo lar, eu sou Micael. Nonato e Lúcia se instalaram e Nonato e Miguel começaram a conversar. O senhor trabalha aqui no sítio? Perguntou Nonato para Micael. Meu trabalho não é no sítio, é lapidar você, transformá-lo em um caçador de entidades, apurar seus sentidos para que fique mais forte, mais rápido e consiga antever alguns fatos e principalmente reconhecer entidades quando estão disfarçadas entre os humanos. Mas eu não fiz esse treinamento com o seu Alberto? Questionou Nonato. Não, você apenas iniciou o treinamento e desde muitos séculos eu vivo entre vocês com essa finalidade, e todo escolhido em qualquer lugar do mundo precisa me provar que está apto para enfrentar toda e qualquer entidade ou criatura e que é digno desta missão. Como assim séculos? Você não é humano? Micael então se afastou, pronunciou umas palavras em aramaico antigo e se transformou em um ser magnífico. Ele tinha um par de asas e brilhava intensamente. O brilho foi tão grande que Nonato não resistiu e caiu. Micael voltou à sua forma humana e disse: eu sou um enviado do Altíssimo para preparar os humanos. Vocês são limitados, fracos e mortais. Mas essas batalhas aqui na Terra não podem ser enfrentadas por mim ou meus cônjuges, para que se tenha um equilíbrio de forças. Micael permaneceu no sítio por um ciclo de 6 meses, no qual Nonato se aprofundou em sua preparação. Ele aprendeu a língua das entidades, aprendeu a identificar os seres em qualquer forma e principalmente quem eram as entidades malignas e quais armas poderiam ser usadas para combatê-las.
pois algumas desses seres são protetores de locais que o homem tenta invadir, e outras são vítimas de maldição. Após o final do ciclo de treinamentos, Nonato se transformou em um exímio caçador de entidades. Ele sentia que estava preparado para cumprir sua missão. Micael entregou para Nonato uma espada, feita com metais preciosos, que não se encontra no planeta Terra. Ela era leve e impossível de quebrar, e em seguida se despediu e desapareceu. Tempos depois, Nonato ficou sabendo através do noticiário que uma criatura estranha estava atacando pessoas e animais na zona rural do município de Jericó, a sua terra natal. Ele ficou pensativo ao ouvir a notícia e veio em sua mente tudo o que sofrera naquele lugar. Mesmo assim, não titubeou. Avisou que iria voltar até a sua terra para combater a criatura. Sua esposa fez questão de ir com ele. Então ambos partiram para a terra natal de Nonato. Eles partiram pela manhã e viajaram o dia inteiro. À noite, chegaram à cidade e ficaram em uma pousada que pertencia a um conhecido que foi seu amigo de infância. A vida de Nonato estava bem diferente. Não era mais um pobre retirante fugindo da seca e de todas as mazelas da vida. Agora, ele era poderoso e tinha uma boa quantidade de dinheiro, que é dada a todo caçador quando finaliza o seu ciclo de aprendizagens. No dia seguinte, eles foram para a propriedade que pertencia a Nonato, na zona rural do município. Chegando lá, o cenário era desolador. A casa estava caindo aos pedaços, devido ao longo período de abandono. Nonato se emocionou ao lembrar de seus pais, e no dia seguinte, contratou alguns homens para trabalhar no local e reconstruir a casa. Durante o período de reforma, ele visitava amigos e parentes, e sempre questionava sobre a criatura que estava aparecendo na região. Então, um amigo de infância, chamado Tony, que morava em um sítio próximo à propriedade dele, lhe contou que foi perseguido por uma criatura assustadora quando voltava da cidade. Assim, Tony contou para Nonato: "Meu amigo, o mês passado cheguei da roça e Mateus, meu menino, estava geniteando, com uma dor de dente. Mesmo cansado, eu peguei meu cavalo e fui até a cidade, na farmácia de seu Osvaldo, comprar um remédio para aliviar a dor do menino. Eu fui bem rápido. Comprei o remédio e voltei por cima do rastro. Quando eu estava voltando, lá por volta das 7 horas, já estava na metade do caminho, perto do cemitério do povoado de São Roque. Meu cavalo refugou. Eu achei estranho fazer isso. Mesmo assim, eu continuei. E quando estava em frente ao cemitério, escutei uns rosnados. Olhei lá para dentro e vi uma criatura, parecendo um cachorro. Como estava escuro, eu fitei bem os olhos para ver melhor. E de repente, a criatura ficou em 2 pés, igual gente, e soltou um urro medonho. Na mesma hora, eu disparei com o cavalo e arrochei na carreira. E o bicho veio atrás de mim. Ele estava virado na gota serena. Mas graças a Deus eu consegui chegar em casa. E quando cheguei aqui, Cida me perguntou que desmanteiro era esse. Eu falei que o bicho me deu uma carreira, e depois disso, algumas pessoas também já avistaram esse demônio, lá pelas estradas. Naquele momento, Nonato sabia que teria um confronto pela frente. Ele ficou mais um tempo conversando com seu amigo, e depois retornou para o hotel onde estava hospedado. Na semana seguinte, a reforma terminou finalmente. Nonato e Lúcia puderam ficar em seu sítio. Mas ele sabia que aquele não seria uma noite comum, pois enfrentaria a criatura e que provavelmente seria bem difícil de derrotar. Assim que a noite chegou, os dois ficaram na varanda conversando, namorando e ouvindo os barulhos noturnos. Nonato fazia planos para o lugar, quando viram chegar à porteira seu amigo Tony,
sua esposa Cida e o filho Mateus, que vieram fazer uma visita de boas-vindas. Nonato ficou feliz com a visita de seu grande amigo e, ao mesmo tempo, um pouco preocupado, pois acreditava que a criatura poderia aparecer aquela noite e seus amigos poderiam ser um alvo, mas ele não deixou transparecer. Por volta das 9 horas da noite, quando Tony e sua família já estavam indo embora, se ouviu um uivo que parecia um berro aterrorizante vindo de dentro da caatinga. Todos ficaram receosos. Então Nonato disse: "Não é bom ir agora. Vamos entrar." Como Tony já tinha se deparado com a criatura, ele nem questionou. Foi logo entrando e pediu para Nonato trancar as portas. E assim eles fizeram. Pouco tempo depois, ouviram novamente outros uivos. Eles estavam cada vez mais perto. Nonato foi até o quarto, pegou sua espada que recebera de Micael e saiu da casa. Tony não entendeu essa atitude e quase entrou em desespero pedindo para Nonato não fazer uma coisa dessas. Mas Lúcia disse para eles não se preocuparem. Nonato começou a gritar e desafiar a criatura, que se escondia nas sombras, e pouco tempo depois a fera apareceu. E ao colocar os olhos sobre ela, Nonato soube que era um lobisomem pactuado, e com certeza tinha intenção de destruir sua vida. O lobisomem era enorme, possuía pelos negros, dentes pontiagudos e olhos vermelhos que brilhavam refletindo a luz da varanda, e uma inteligência humana. Falando a língua que Micael lhe ensinou, Nonato questionou o que a criatura queria. Então ela disse: "Vingança. Quero seu sangue e de sua esposa." A criatura partiu para cima de Nonato com uma velocidade incrível e tentava golpear incessantemente. Mas cada golpe que a besta desferia, Nonato conseguia desviar. Então, vendo que não conseguiria matar Nonato, a besta foi se afastando e os dois foram entrando na caatinga. Nonato parecia ser mais forte e ágil do que a criatura, mas ele não percebeu que estava caindo em uma cilada. Depois de um bom tempo entrando na caatinga, o lobisomem desapareceu e de repente Nonato se viu só e distante de sua casa. Então ele percebeu que poderia ser um plano para deixar sua esposa desprotegida. Nonato voltou correndo o mais rápido possível e, ao se aproximar do sítio, ouviu os gritos de pavor e sons de tiro. Ele viu que na varanda de sua casa estava a criatura baleada e a porta da frente faltando algumas partes. Por sorte, ele ainda chegou a tempo de evitar a tragédia. Começou a lutar contra a criatura e desta vez a besta conseguiu acertá-lo, mas ele também conseguiu golpeá-la. A luta foi sangrenta e depois de quase 1 hora, finalmente a besta caiu e com um golpe certeiro na cabeça foi decapitado. Ele perguntou se todos estavam bem. Então saíram da casa de Lúcia e a família de seu amigo Tony. Ele viu que ninguém ficou ferido e parecia apenas assustados. Lúcia falou: "Algum tempo depois que você e essa besta se afastou do sítio, nós ouvimos pisadas em volta da casa e começamos a sentir um cheiro de podre. Quando olhamos, a criatura estava em frente à casa. Ela começou a forçar as portas e janelas. Então o pavor tomou conta de nós. Quando ela estava quase conseguindo entrar, Tony sacou a arma e disparou. O tiro foi certeiro, no meio do peito. O lobisomem caiu em frente ao terreiro e quando ele estava se levantando, você chegou." Eles ficaram ali, olhando aquele corpo bestial se transformar em um corpo humano. E quando a transformação terminou, foi possível identificar. Era um forasteiro que comprara um pedaço de terra na região alguns meses atrás. Nonato e Tony colocaram o corpo sobre uma piga de madeira e colocaram fogo. Ele queimou totalmente, só restou as cinzas. Eles conversaram bastante e Nonato falou tudo o que aconteceu em sua vida, desde o dia em que ele saiu de Jericó e como se tornou um caçador. Dias depois, Nonato retornou para a Água Fria
e na volta parou no mesmo posto que anos atrás havia vendido seu animal, o jumentinho. E por incrível que pareça, o animal ainda o reconheceu e ele comprou o animal de volta. No momento, não era possível levá-lo, mas dias depois, Nonato mandou buscar o animal, que passou a viver no sítio, em Água Fria. Os dias de caçador de Nonato estavam apenas começando. Agora, as criaturas que atravessavam a fronteira entre os mundos tinham um adversário à altura, implacável e destemido, e principalmente com um coração bondoso. O tempo foi passando e Nonato prosperava cada vez mais em tudo o que fazia. Seu sítio agora era bem produtivo e Nonato se tornou um criador de gado leiteiro. E com isso, gerava emprego entre as pessoas que moravam na vizinhança e recebia de volta o apreço e a admiração deles. Certo dia, uma das suas vacas estava com dificuldade em parir. Parecia que o bezerro estava atravessado. Então, Nonato e um de seus trabalhadores, o seu Zigo, ficaram até umas 10 horas da noite tentando ajudar a vaca. Então, para alívio de todos, finalmente o bezerro nasceu. Seu Zigo apresentava certa ansiedade. Então Nonato brincou com ele dizendo: "Pode se acalmar agora, velho. Até parece que você é o pai do bezerro." Seu Zigo, em tom bem sério, falou: "O problema não foi o parto da vaca não, seu Nonato. É a minha volta para casa. Como o senhor sabe, minha casa fica na região do Riacho do Mel, e daqui até lá são quase 2 léguas de distância, e uns 2 quilômetros para chegar ao povoado. E eu entro em uma estradinha que fica à direita. Depois, ainda tenho que andar por mais de 1 quilômetro para poder chegar à minha casa." "Se aperrei não, ó. Se o problema é a distância, eu levo você de carro até sua casa." "Não é só isso não, seu Nonato. O problema é que na entrada da estradinha tem um pé de barriguda. E lá, depois das 10 horas, aparece uma assombração que faz qualquer vivente ficar apavorado." Nonato perguntou se ele já tinha visto alguma assombração próximo ao pé de barriguda. Ele disse que não, mas que seu compadre, Leone, que mora perto de sua casa, já tinha visto. E ele ficou assombrado por um bom tempo, quase que enlouqueceu. "E como é essa assombração? É lobisomem? É fantasma?" perguntou Nonato. "Pelo que meu compadre falou, é um bicho feio que anda igual gente, mas tem pelo no corpo todo, rosna igual cachorro, e tem os olhos de fogo." "Me fale mais como foi acontecido, para eu decidir se acredito ou não," falou Nonato, querendo saber que criatura ele enfrentaria. "Foi assim, seu Nonato. Meu compadre Leone tem uns parentes na vila do Riacho do Mel, e seu tio estava doentado, e ele foi fazer uma visita. Conversa vai, conversa vem. Quando se deu conta, já era mais de 7 horas da noite. Ele então se despediu e foi embora. A noite estava clara pela lua, e ele foi andando tranquilamente, montado em seu cavalo. E quando se aproximou do pé de barriguda, o cavalo refugou e não queria passar de jeito nenhum. O compadre então desceu e foi puxando pela rédea, até passar em frente à árvore. E quando passou, escutou um rosnado. Ele montou rápido no cavalo, e quando olhou para trás, tinha esse bicho que eu falei pro senhor. E o cavalo era bom de carreira, mas o bicho também era bem ligeiro, e foi correndo atrás dele. Só parou depois que o compadre chegou no sítio. O bicho ficou do lado de fora da porteira rosnando, mas não entrou, e depois voltou pela mesma estrada. Então, Nonato pegou o carro e levou Ziló até a sua casa. Na volta, parou em frente à árvore e ficou tentando ver alguma coisa, mas não viu nada. Ele sentiu uma presença maligna no lugar, e com isso, sabia que teria trabalho a fazer.
Nonato retornou para sua casa. Se preparou para enfrentar a entidade que se escondia nas sombras da árvore. Diante da descrição que seu Ziló fez, ele estudou quais seriam as entidades que poderiam aparecer ali e, principalmente, qual tipo de arma poderia usar para derrotá-las. Uma semana depois, em uma noite de lua cheia, Nonato pegou sua vestimenta, seu cavalo, algumas armas e saiu, por volta das 11 horas da noite. Ele foi andando tranquilamente pela estrada, pois quem deveria temer era a entidade e não ele. Lá por volta da meia-noite, Nonato chegou em frente à barriguda, desceu do cavalo e se concentrou para ouvir os barulhos e sons que a noite trazia. E em meio aos sons de animais, vento e insetos, ele ouviu um rosnado que se diferenciava dos demais. Não demorou muito e a criatura se fez conhecida. Era um humanoide peludo, com garras e olhos que pareciam uma tocha. Mas para a surpresa de Nonato, a fera não estava só, pois Nonato percebeu que uma figura fantasmagórica, em forma de uma mulher, também estava no local se escondendo nas sombras da árvore. Então teremos uma luta justa, 2 contra 1, disse Nonato com sarcasmo. A mulher então se materializou e parecia que era muito forte. Tinha dentes pontiagudos e portava uma espécie de adaga que parecia brilhar sobre a luz da lua. Ela encarou Nonato e lhe disse: "Quem você pensa que é? Hoje comeremos tua carne e beberemos teu sangue e vingaremos os nossos que você destruiu. Vocês sabem que eu não tenho medo de vocês e vocês estão no lugar errado. Voltem para o outro lado, que é o lugar de vocês. Como sei que não voltarão por bem, terei que destruí-los." Em seguida, os 3 travaram uma batalha. O humanoide tentava avançar, golpeando com as garras contra Nonato, mas ele conseguia se desviar, pois era muito rápido, enquanto a mulher usava a adaga para ferir Nonato. Ele se defendia com a espada que recebera de Micael. Os reflexos das batidas da espada contra a adaga brilhavam tanto que parecia relampejar. Nonato resistiu, mas aos poucos foi enfraquecendo, pois não estava preparado para enfrentar 2 criaturas. Mas ele percebeu que a mulher, que comandava o outro humanoide, e por isso ele se concentrou em atacá-la e finalmente conseguiu golpeá-la, ferindo-a na mão, e ela soltou um urro de dor. Com o golpe, a mulher caiu ao chão e a criatura se mostrou desnorteada. Mesmo assim, a mulher levantou e ambas fugiram pela mata. Nonato foi atrás, seguindo os rastros e odores que eles exalavam, e pouco tempo depois, Nonato viu os 2 seres entrarem em uma caverna. Mesmo sabendo de toda sua força, Nonato recuou, pois dentro da caverna as sombras poderiam beneficiar as criaturas, e por isso Nonato voltou para o seu sítio. Só que agora ele sabia onde encontrar as entidades. No outro dia, após o almoço, ele chamou Ziló e disse: "Você sabe de quem são as terras que tem uma caverna e fica ali perto do riacho do mel?" "Sei sim, seu Nonato. É de um pessoal que mora lá na capital. Raramente eles vêm por essas bandas, mas tem um caseiro que cuida da fazenda. Se o senhor quiser, eu posso falar com ele." "Precisa não. Foi só curiosidade mesmo", disse Nonato. Nonato sabia que não seria fácil vencer as 2 criaturas e que provavelmente habitavam a caverna e de lá saíam para assombrar e se alimentar do medo das pessoas. Por isso ele se preparou bastante. Passados alguns dias, Nonato saiu ao amanhecer, em direção à caverna. Desta vez, ele não poderia errar. Deveria ser implacável contra as criaturas. Chegando lá, sentiu um cheiro de coisa podre vindo da caverna. Ele não quis entrar. Ele precisava atrair as criaturas para o lado de fora.
Pensou um pouco e depois lançou um artefato luminoso. Clareou todo o salão interno. E com isso, as criaturas se manifestaram e foram para o lado de fora. Nonato sabia que na luz do dia, as criaturas estariam mais enfraquecidas. Nonato investiu contra as criaturas. Houve uma grande luta. E devido à inteligência e estratégia de Nonato, em pouco tempo, ele conseguiu golpear a cabeça da criatura, que assumia a forma de mulher. E aos poucos, ela foi sendo destruída e se transformou em uma espécie de fumaça. Então, travou uma luta contra a segunda criatura, que resistiu enquanto pôde. Em um raro momento de descuido, Nonato foi golpeado e abriu-se uma ferida em sua barriga. Nonato caiu e a criatura saltou sobre ele, mas no reflexo, ele conseguiu ferir a criatura com sua espada, e assim que se levantou, a criatura estava sangrando e agoniando. Nonato então respirou, empunhou sua espada e com um golpe certeiro decapitou a criatura. E quando isso aconteceu, uma sombra negra saiu do corpo, que agora não tinha mais vida. Diferente da outra criatura, essa se transformou em uma pessoa. Era um homem de meia idade, que Nonato já tinha visto algumas vezes na região. E ele ficou triste, pois sabia que alguma entidade maligna usava aquele homem para se manifestar. Mesmo assim, Nonato precisava se livrar daquele corpo, pois seria condenado por matar uma pessoa. E as autoridades não acreditariam que horas antes, aquele homem era um monstro demoníaco. Nonato então juntou um monte de lenha e colocou fogo no corpo do homem. E pouco tempo depois, o corpo se transformou em cinzas, que aos poucos foram levadas pelo vento. E desse dia em diante, não se ouviu mais falar sobre a criatura que assombrava no pé de Barriguda. As pessoas do povoado desconfiaram que Nonato fosse o caçador de criaturas. Ele não confirmava, mas também não negava, pois sua natureza não permitia que ele mentisse. E cada vez mais a fama de Nonato foi crescendo. Se tornou conhecido como caçador de entidades. Pessoas de todos os lugares vinham pedir ajuda para enfrentar monstros e seres sobrenaturais que apavoravam as estradas, sítios e ruas, não só da região, mas em vários lugares. Nonato tinha muito serviço a fazer. O ano era 2005. No início do mês de abril, uma caminhonete D20 parou em frente à fazenda Jericó, que recebeu esse nome em homenagem à terra natal de Nonato. E de caminhonete saíram 3 pessoas, um homem, uma mulher e um garotinho de colo, com menos de 1 ano de idade. Buzinaram e seu Ziló os atendeu. Então, eles falaram que precisavam ter uma conversa com seu Nonato. Ziló pediu que eles entrassem. Eles entraram e se acomodaram na varanda da bela casa, sede da fazenda, e ficaram esperando por Nonato, que estava na lida. Ele demorou muito a chegar. Assim que os viu, os cumprimentou com sua educação e cordialidade. Pediu se alguém que lhe servisse um suco com biscoitos, enquanto ele tomaria um banho e logo depois os atenderia. Assim que tomou um banho e terminou de se vestir, Nonato começou a atender as pessoas. O homem então se apresentou e disse: "Bom dia, meu nome é Arlindo. Essa é minha esposa Vitória e nosso filho Henrique. O motivo da visita é que precisamos muito da sua ajuda. O assunto é delicado, mas só você para nos socorrer." "Pode falar, se for algo que estiver ao meu alcance, terei o maior prazer em ajudar", disse Nonato. "Pois bem, vou lhe contar desde o início, para entender melhor a situação. Eu moro aqui no município vizinho, em Santa Bárbara. Infelizmente, meu pai faleceu há pouco mais de 2 anos. Ele tinha uma fazenda onde criávamos gado e cultivávamos algumas lavouras.
Mas após a sua morte, 2 dos meus 5 irmãos falaram que queriam sua parte na herança. Minha mãe ainda é viva e não queria vender a fazenda de jeito nenhum. Mas depois de tanta briga e apurrinhação, ela decidiu vender e dividir a metade do dinheiro para cada um dos 6 filhos. O ruim disso tudo é que todos eles trabalham em outros empregos. Só eu, que sempre morei e trabalhei na fazenda junto com meus pais. Esses 2 mesmos que fez toda a confusão moram em Salvador e são bem de vida. Com o dinheiro da venda da fazenda, minha mãe comprou uma casa na cidade e se mudou para lá. Ela é aposentada e vive tranquila. Eu fui morar com ela, mas a única coisa que eu sei fazer é trabalhar no campo. Eu fiquei sabendo que havia uma fazendinha à venda, perto de um povoado chamado Lagoa Nova. Fui até lá e realmente os donos queriam vender, até mesmo porque ele só aparecia na propriedade de vez em quando. Um senhor chamado Zeca, que cuidava da fazenda, me atendeu na porteira e quando falei que estava interessado em comprar a fazenda, ele me mandou entrar. Eu andei por dentro da propriedade e gostei muito, mas o que me chamou a atenção foi a casa dele. Um casarão bem antigo, porém bem preservado e o melhor, já vinha todo mobiliado. Eu interessei bastante, mas o preço estava um pouco acima do meu orçamento. Não teria condições de comprá-lo. Então minha mãe e meus outros 3 irmãos me emprestaram uma parte do dinheiro. Eu vendi um carro para completar o valor e consegui realizar a compra. Seu Zeca perguntou se ele continuaria trabalhando na fazenda e eu disse que sim, por ele já conhecia o lugar e também que era muito grande para eu poder dar conta sozinho do serviço. Não demorou muito e a fazenda começou a dar lucro. Eu estava feliz e realizado, e Deus nos presenteou com uma criança. A felicidade estava completa. No final da gestação, Vitória chamou a esposa do Zeca, a dona Hilda, para trabalhar lá em casa. Ela aceitou, mas com uma condição, que só ficava lá em casa durante o dia, que quando escurecesse, ela iria embora para sua casa, que fica a uns 500 metros de distância da fazenda. Não entendi o porquê dessa exigência, mas concordamos sem questionar, pois imaginei que à noite ela precisasse cuidar de sua casa e sua família. No mês seguinte, meu filho nasceu e foi aquela alegria. Passaram 3 meses desde que ele nasceu e graças a Deus é uma criança sadia. Mas um dia, pela madrugada, eu acordei ouvindo o choro de criança. Eu imaginei que ele estivesse com fome. Então, fui pegá-lo, para que a Vitória desse peito. O quarto que ele dorme fica em frente ao meu, e assim que cheguei em frente à porta, percebi que ele dormia tranquilamente. Voltei para o meu quarto, mas antes de me deitar, eu ouvi o choro, só que dessa vez parecia vir da sala. Eu arrepiei os pelos, mas fui conferir e quando cheguei à sala, não ouvi nada. Olhei tudo com atenção, abri a porta para verificar se não eram gatos fazendo os barulhos do lado de fora. Mas eu não vi gato nenhum. Então fechei a porta, olhei para um quadro na parede que tinha uma mulher segurando uma criança. E a criança da pintura estava chorando. Voltei a dormir e no dia seguinte, quando acordei, eu fui para a sala e olhei a criança. E agora parecia sorrir. Eu juro que tremia o meu corpo todo de medo. Mas pensei que fosse o cansaço da vida que estava fazendo com que eu visse e ouvisse coisas. Não falei nada com ninguém, nem mesmo com Vitória. As noites seguintes foram bem tranquilas, até que eu acordei com barulho no quarto do Henrique. Levantei e fui ver o que era. Quando cheguei lá, o menino estava dormindo no tapete. Mas isso não era possível, pois o berço era bem alto, não tinha como ele sair do berço. Além do mais, quando ele acordava, ele chorava, como toda criança de 3 meses de idade fazia. Eu voltei da porta, entrei no meu quarto,
Acordei a Vitória e chamei-a para ir comigo, até o quarto do Henrique. E quando a gente chegou lá, o menino estava dormindo tranquilamente dentro do berço. Na hora, eu tive certeza que não estava bem, mas falei com ela que eu tive um pesadelo que um bicho sequestrava nosso filho. Ela me deu um beijo e falou: "Vamos dormir, você está trabalhando demais. Amanhã a gente conversa. Foi só um sonho ruim." O menino acordou e ela levou para o nosso quarto, para dar um mamar enquanto eu não conseguia pegar os olhos, só pensando no que acabara de acontecer. No dia seguinte, durante o café da manhã, eu falei com Vitória o que eu vi e ouvi, e ela me aconselhou a ir ao médico, que falou que poderia ser o estresse e ansiedade. Ele passou alguns medicamentos que aparentemente fez efeito. Eu não ouvi e nem vi mais nada. No mês seguinte, eu precisei ir até Salvador, resolver umas pendências. Perguntei se Vitória não queria ficar na casa de minha mãe, pois eu não achava seguro ela ficar na fazenda enquanto eu estivesse viajando. Ela não quis sair de casa, falou que ficaria bem, e até mesmo porque seriam apenas 2 dias. Quando eu voltei de Salvador, passei na casa de minha mãe e lá estava a Vitória e nosso filho. Ao me ver, ela me abraçou e começou a chorar, e foi me contando a noite de terror que ela viveu enquanto eu estava viajando. Mas é melhor ela te contar. Então, Vitória, a esposa do Arlindo, disse: "A noite que você saiu, Henrique, eu dormi cedo, por volta das 7 horas. Eu fiz um café e fiquei tomando na sala e assistindo novela. Não demorou muito, eu escutei ele chorando. Achei estranho, pois ele tinha acabado de dormir. Levantei e fui até o quarto, e quando abri a porta, pude ver bem nítido, saindo da parede, um rosto que parecia humano, porém com olhos de fogo e um par de chifres. Eu acendi a luz e a imagem na parede desapareceu, mas ficou no ar um odor de coisa podre. Era insuportável. Eu peguei o menino e fui saindo da casa, mas quando cheguei na sala, tinha uma mulher segurando uma criança, só que não era coisa desse mundo. Era uma figura demoníaca, que começou a dar gargalhadas. Entrei em desespero, corri para o nosso quarto e tranquei a porta e saí pela janela. Fui correndo até a casa de seu Zeca e Dona Hilda, morrendo de medo das coisas virem atrás de mim, mas graças a Deus elas não vieram. Assim que cheguei lá, eles me acolheram, me acalmaram. E Dona Hilda me falou o motivo de não ficar lá em casa durante a noite. Assim ela me disse: "Pelo que fiquei sabendo, uns antigos donos da fazenda, que moravam na casa há mais de 20 anos atrás, tinham umas manias estranhas. Certa vez, eles fizeram um tal jogo com os espíritos, e pelo que eu sei, perderam o controle. Os demônios e os espíritos ruins não voltaram mais para o lugar de onde vieram. Não sei como, mas com muito pelejar, eles conseguiram trancar os demônios na casa. Eles não podem sair de lá, e só desperta quando a noite chega. É por isso que ninguém consegue ficar na casa. Depois disso, umas 5 famílias já tentaram morar lá, mas acabam indo embora. Eu mesma já vi uma vez. Há uns 10 anos atrás, eu estava ajudando Dona Ruth, que era a mulher do seu Salomão, uns antigos donos. Ela me chamou para ajudar a servir os convidados de uma festa que fizeram. Eu já tinha visto falar que a casa era mal assombrada, mas não acreditava em assombração, por isso eu fui ganhar meu dinheiro. Eu estava na cozinha, fui pegar uns salgados e servir os convidados. Eu acabei olhando de canto de olho e vi uma mulher passando no corredor, em direção ao banheiro. Quando cheguei à sala, estavam todas as pessoas conversando, então me dei conta que não era nenhuma das mulheres que estavam na festa. Chamei Dona Ruth e perguntei se tinha mais alguém além daqueles. Ela disse que não, então eu fui até o banheiro e não vi ninguém, mas senti um cheiro ruim de enxofre. Fiquei com muito medo, mas não falei nada com ninguém. Depois que a festa terminou, eu estava lavando os pratos e Dona Ruth secando.
Então ouvimos um choro na sala, e quando a gente foi olhar, tinha uma mulher muito feia, com uma criança no colo. A gente saiu gritando, chamando por seu Salomão, e quando ele chegou, não tinha mais nada. Depois desse dia, eu nunca mais fiquei na casa depois que escurecia, e não demorou muito, eles foram embora e venderam o sítio. Isso foi o que Dona Hilda me contou. Eu passei a noite lá com eles. No outro dia, eu fui para a casa de minha sogra, mas falei que não precisava ligar para Arlindo. Assim que ele chegasse, eu contaria o que aconteceu. Foi isso. Arlindo retomou a palavra, enquanto Nonato apenas ouvia em silêncio. Depois que Vitória me disse essas coisas, eu fiquei desesperado, pois a fazenda é meu único bem que possuo. É de lá que eu tiro meu sustento. No outro dia, eu voltei à fazenda e conversei com Zeca. Ele me confirmou tudo, mas me falou que um primo dele chamado Ziló trabalha com o Senhor e contou para ele que o Senhor é um homem enviado por Deus, que não tem medo de nada e sabe como mandar essas criaturas de volta para outro mundo. Então eu vim aqui implorar pela sua ajuda. Depois de ouvir tudo isso, Nonato disse: No outro dia, eu voltei à fazenda e conversei com Zeca. Ele me confirmou tudo, mas me falou que um primo dele chamado Ziló trabalha com o Senhor e contou para ele que o Senhor é um homem enviado por Deus, que não tem medo de nada e sabe como mandar essas criaturas de volta para outro mundo. Então eu vim aqui implorar pela sua ajuda. Depois de ouvir tudo isso, Nonato disse: Você sabe qual é o maior risco que as pessoas correm quando brincam com fogo? Elas acabam se queimando ou perdendo o controle. Acontece a mesma coisa quando as pessoas brincam com os demônios. Provavelmente sua casa se tornou o covil deles, e sei que será uma luta árdua em mandar eles de volta para o submundo. Não será fácil. Eu preciso de um tempo para me preparar. Esse tempo pode ser uma semana ou um mês. Mas eu vou ajudar vocês. Até mesmo porque vocês não tiveram culpa. Os demônios se alimentam de medo e insegurança. Portanto, marque um perímetro circular em volta da casa, com uma distância de 20 metros, com o sal que vou lhes dar. Depois que fizer isso, não entre na casa por enquanto, pois o círculo de sal vai mantê-los presos no perímetro que marcaram e vai diminuir o nível de energia, deixando-os mais fracos. Após ouvir atentamente tudo o que Nonato falou, Arlindo, sua esposa Vitória e o pequeno Henrique retornaram para a sua cidade, levando mais do que o saco de sal. Levaram a esperança de ter sua casa de volta livre das manifestações demoníacas. Nonato precisava se preparar para o confronto. Então ele começou a estudar quais entidades demoníacas seriam aquelas, e diante das características que foram descritas, ele suspeitava que se tratasse de 3 demônios, um líder e 2 inferiores. Após se debruçar sobre o assunto, ele descobriu que provavelmente o líder da casta era Taimud, um demônio que já muito cultuado no passado por civilizações antigas e também descrito na Bíblia. E os outros 2 deveriam ser de casta dos Asheri, igualmente perigosos, porém menos poderosos. Sem dúvida, essa seria a maior luta que Nonato já enfrentou, pois pela primeira vez ele enfrentaria demônios de castas superiores, quase invencíveis. E para derrotá-los, ele deveria ser cirúrgico e precisaria de uma estratégia bem inteligente. Durante 2 semanas, Nonato se preparou fisicamente e espiritualmente.
e quando pressentiu que estava preparado, pegou suas armas e partiu para enfrentar mais essa batalha. Nonato então partiu para Santa Bárbara, e desta vez foi na companhia de seu amigo, Ziló, pois precisaria da ajuda para derrotar as entidades. Chegaram à cidade por volta das 5 horas da tarde. Ele encontrou Arlindo na praça da cidade, e de lá foram para a casa de sua mãe, e por lá ficaram conversando até tarde. Nonato tinha um plano, mas não revelou para Arlindo, pois temia que alguma entidade, de maneira invisível e sorrateira, pudesse ouvir e transmitir ao líder da casta, que se apropriaram da casa da fazenda. Apenas ele e Ziló sabiam o que ele estava planejando para poder enfrentar aquela batalha. Por volta da meia-noite, Nonato, Ziló e Arlindo partiram para a fazenda, e quando não demorou muito, eles chegaram à frente à porteira, com a presença de Nonato na área da fazenda. Os demônios começaram a se enfurecer dentro da casa, emitindo grunhidos e rosnados assustadores. Arlindo e Ziló tremeram de medo, pois nunca haviam escutado na vida barulhos tão horripilantes. Então Nonato disse: "Sabe por que eles fazem esses barulhos? É porque os homens ficam com medo e liberam energia negativa, que é um dos alimentos deles." Arlindo então perguntou se é só de medo que aqueles demônios se alimentavam. Nonato disse que não. A maior fonte de alimentos para eles são os sentimentos ruins e egoístas, que brotam do coração do ser humano. Em seguida, Nonato pediu que Arlindo e Ziló se concentrassem, enquanto ele fez uma oração pedindo auxílio e força aos anjos de luz, para que pudesse sair vencedor da batalha, que estava prestes a começar. Eles entraram na casa e assim que eles ligaram as lâmpadas, elas começaram a piscar. Em seguida, explodiram, deixando o lugar totalmente escuro, pois os demônios se aproveitaram das trevas e escuridão. Mas Nonato já estava preparado para isso. Ele então acendeu a luz de uma candeia e colocou sobre a mesa da sala. Em seguida, colocou uma candeia acesa em cada cômodo da casa, inclusive o corredor, e pronunciou: "Sei que vocês estão aqui e se escondem nas sombras, mas essas luzes das candeias serão suficientes para detê-los, pois bem sei que as trevas não resistem à luz." Quando Nonato terminou de falar essas palavras, eles sentiram um cheiro horrível de enxofre. Então, a entidade líder das castas se manifestou, porém não conseguia se materializar, mas todos ouviram a voz que ecoava em todas as direções. Nonato se manteve firme e perguntou para a entidade: "Quem é você e por que está aqui?" A entidade, então com uma voz diabólica, disse: "Eu sou Taimud, o destruidor de almas. Estou aqui porque fui invocado e não pretendo sair desse lugar. E quem você pensa que é para me derrotar usando apenas luzes de candeias? Mortal idiota, ajoelhe-se e me adore, e pouparei tua vida." Então Nonato respondeu: "Sou mortal, mas sirvo outro Deus, e pela força dele eu derrotarei você e as suas castas." Após falar essas palavras, Nonato começou a espalhar por todos os lugares da casa uma porção que ele preparou, usando água, sal e óleos. Neste momento, uma criatura translúcida apareceu e rapidamente sumiu, em volta de uma fumaça. Então, Nonato pediu que Arlindo e Ziló saíssem da casa, que fizessem novamente o círculo de sal, no mesmo lugar que o primeiro. Assim que eles saíram da casa, deixando Nonato sozinho, lá dentro, as entidades se materializaram. E dessa vez, a Shari assumiu a forma física de um ser alado e investiu contra Nonato, que se defendia usando a espada e feria, mas ela sempre se levantava e o tempo foi passando. E Nonato não conseguia derrotar a Shari.
E quando as candeias começaram a se apagar, os outros 2 demônios apareceram e investiram contra Nonato, que não estava resistindo aos ataques. Nonato se aproximou da porta e foi para o lado de fora, aparentemente cansado e quase sem forças. O dia já estava quase amanhecendo. Mesmo assim, os demônios saíram da casa para poder persegui-lo. Nonato foi afastando e se aproximou do círculo de sal que Arlindo e Ziló fizeram e caiu no chão, parecendo desmaiar. O líder da casta, o demônio Taimundi, então se materializou e ele era horrível. Tinha os olhos de fogo, um corpo desfigurado e era muito forte, enquanto os outros 2 também assumiram formas animalescas e foram lentamente se aproximando de Nonato. Mas eles não perceberam que Ziló fez um círculo de sal entre a casa e o círculo maior. Nonato então rolou para fora do círculo e se levantou e disse: "Eu não tenho força suficiente para derrotá-los, mas tenho inteligência suficiente para isso. Hoje vocês voltarão para o lugar de onde vieram." Após Nonato falar, os demônios entenderam que caíram em uma armadilha, pois não poderiam ultrapassar o círculo de sal e também não poderia voltar para dentro da casa. E quando o sol nascesse, eles não teriam lugar para eles se esconderem e ficariam fracos o suficiente para que Nonato os obrigasse a retornar para o submundo. Os demônios ficaram desesperados e tentavam de toda maneira entrar na casa. Emitiam sons e começaram a se lançar contra uma barreira invisível, porém indestrutível, que os mantinha do lado de fora da casa. Não demorou muito e os primeiros raios do sol apareceram no horizonte. Os raios de luz começaram a queimar os demônios. Mas eles não morreriam apenas, se debatiam e gritavam, soltando uns urros horríveis. Então, Nonato pegou um livro, entrou no círculo e depois de pronunciar algumas palavras, conseguiu abrir um portal que ligava os 2 mundos e ordenou que eles fossem embora. Os demônios começaram a rastejar em direção ao portal, mas antes de passarem, Achari lhe falou: "Me deixe ficar. Você é forte. Eu te darei tudo o que o teu coração desejar. Fortunas. Pode até ter um reino se quiseres, e eu te darei." Nonato disse que já tinha muito mais do que precisava, e não seriam promessas de demônios que desviaria ele de sua missão. Diante da negativa de Nonato, o demônio deu uma gargalhada e falou: "Sabes que a ganância humana vai me trazer de volta, e mais cedo ou mais tarde eu voltarei, pois tenho uma eternidade para esperar. E quando isso acontecer, não será como hoje. Eu me vingarei." Nonato sabia que o demônio dessa vez não mentiu. Ele tinha consciência que provavelmente alguma pessoa abriria outro portal e os invocaria, mas ele estaria preparado para enfrentá-los, com a força e a esperteza. O portal da fazenda foi fechado para sempre, e Arlindo e sua esposa tiveram a casa de volta. Nonato e Ziló voltou para a fazenda Jericó, onde ele continuou a se preparar cada vez mais, pois sabe que a sua luta está apenas começando. Após derrotar Taimundi e Achari, Nonato retornou para a fazenda Jericó. Mas agora todos já sabiam que Nonato era um homem diferente e as criaturas das trevas temiam confrontá-lo. Os dias foram passando e Nonato continuou sua rotina de trabalho, até que em uma manhã, por volta das 9 horas, Nonato e Ziló estavam na lida, e Thelminha, a moça que trabalha na casa, chegou desesperada onde eles estavam, e ao ver Nonato, ela começou a gritar: "Seu Nonato, acorde! Dona Lúcia está passando mal." Rapidamente Nonato correu para casa, mas ao chegar, Lúcia já estava melhor. Nonato quis saber o que aconteceu. Lúcia disse que foi só uma indisposição, ele não precisava se preocupar. Nonato então olhou bem para sua esposa e perguntou:
É só isso mesmo? Tem certeza que não é nada demais? Thelminha então se intrometeu na conversa e falou: Me desculpa entrar na conversa, mas ela teve um passamento. Caiu aí na sala. Eu chamei e balancei ela e nada dela acordar. E por isso eu saí avexada para chamar o senhor Nonato. Diante desse fato, Nonato decidiu levar a Lúcia imediatamente até o médico. Ele tomou um banho e minutos depois voltou até a sala e disse: Ziló, meu amigo, toma conta de tudo aí. Vou até a cidade. E caso não descubra a causa desse mal-estar, eu vou até a feira ou Salvador. Portanto, não tenho hora para chegar. Nonato e Lúcia partiram para procurar ajuda médica. E pouco tempo depois, chegou à cidade. Como em toda cidade pequena, os recursos médicos são poucos. Ele decidiu procurar um lugar com mais recursos. E por isso foi até a Feira de Santana. Chegando lá, foram até uma clínica e Lúcia foi prontamente atendida e examinada. Nonato, apesar de toda a sua força e sabedoria, ficou em uma agonia só, sem saber o que estava acontecendo com sua esposa. Mas depois de alguns exames, o médico, o Dr. Adriano, entrou no apartamento em que Lúcia estava internada e disse: Podem ficar tranquilos, os exames não apontam nada de anormal. Está tudo bem com ela e com o bebê. Nonato não entendeu nada. Ficou atônito e depois de um momento exclamou: Como assim, doutor? Que história de bebê é essa? O médico então falou: Sua esposa está grávida. O que ela teve é bem comum em mulheres grávidas e provavelmente alguns sintomas aparecerão, como enjoo, vômito, inchaço nas pernas, mas pode ficar tranquilo. Ao receber a notícia, uma alegria imensurável tocou conta de Nonato e Lúcia, pois um filho era o que faltava para a felicidade dos dois. Aquela noite, Lúcia passou na clínica em observação, e no dia seguinte, logo pela manhã, eles retornaram para a fazenda. Nonato não aguentava de tanta felicidade, e mal desceu do carro, foi logo tratando de falar para todos os amigos que seria pai. Nos exames seguintes, a felicidade aumentou, pois eles souberam que não era apenas um filho, mas dois, um menino e uma menina. Com a gravidez da esposa, Nonato se descuidou um pouco e passou a treinar menos. E com o passar dos dias, ele diminuiu seu vigor físico e sua conexão espiritual. Passaram os 9 meses e finalmente chegou o grande dia. Nasceram os gêmeos João e Maria. E depois de 2 dias, Nonato e sua família retornaram para a fazenda Jericó. Todos os amigos visitavam os recém-nascidos e se alegravam até que no 5º dia, após o nascimento das crianças, lá por volta de 5 horas da tarde, uma mulher estranha apareceu para uma visita. Ninguém conhecia aquela mulher, mas ela se apresentou, dizendo chamar-se Jezabel, e alegou morar em um sítio que ficava logo depois do Riacho do Mel. Quando ela entrou na casa de Nonato, teve um pressentimento ruim. Aquela mulher, mesmo bem vestida e elegante, exalava um cheiro estranho e não tirava os óculos escuros, mesmo já sendo noite. Jezabel puxou conversa. Falou que gostava de crianças. Falou sobre coisas do campo. Então Ziló, que também estava na sala acompanhando a visita, lhe perguntou: Me desculpe a indiscrição, mas a senhora tem marido? Jezabel disse que era viúva e morava sozinha. Eles continuaram conversando, mas Ziló estava incomodado com aquela mulher. Quando já era quase 7 horas, ela se despediu e foi embora. Ziló acompanhou ela até a porteira e notou que ela foi caminhando pela estrada, até desaparecer na escuridão. Ele voltou correndo para casa e falou com Nonato: Seu Nonato, a mulher saiu caminhando.
Ela não foi em nenhum transporte. Tem coisa errada aí. Como é que essa mulher vai para o riacho de mel caminhando nessa escuridão? Nonato então refletiu e concordou com Ziló. Ele sabia que vários inimigos poderiam tentar contra sua vida. Ele pediu rapidamente para Ziló fazer um círculo de sal e essências em volta da casa. Ziló correu para fazer o círculo. Quando estava fazendo, ouviu uma risada macabra. Por questão de segundos, Jezabel apareceu em frente à casa. Ela então desafiou Nonato e começou a se revelar dizendo: hoje você vai ficar vivo, mas vou levar o que mais ama, e esse círculo de sal não vai conseguir manter distante. Sei que está enfraquecido, pois há muito tempo não se dedica a treinamentos. Não tem forças para me enfrentar. Mas não se preocupe. Tua família terá uma morte rápida e você carregará para sempre essa dor. Esse será seu maior castigo. Essa será a minha vingança. Após pronunciar tais palavras, Jezabel se transformou em um demônio. Em suas costas nasceram asas semelhantes dos morcegos, e em sua testa saiu um par de chifre. Ela começou a exalar um odor insuportável de enxofre. Ao ver essa cena, Thelminha começou a chorar e, fazendo o sinal da cruz, perguntou para Nonato o que era aquilo lá fora. Nonato então disse: essa é a Dart Lili, ou a Senhora da Desolação, e não sei se conseguirei vencê-la, pois nesses últimos meses eu não me dediquei aos meus treinamentos. E para enfrentar um demônio desses, eu precisaria estar bem fisicamente e espiritualmente. Pelo menos, dentro de casa, ela não entra. Consegui completar o círculo de sal, disse Ziló. Ardate, então, deu outra risada macabra e disse: tolos mortais inúteis, se acham espertos, mas hoje eu enganei vocês. Quando eu entrei na casa, eu levei para dentro pedras de Targat. O sal me impede de passar por ele. Só que Targat anula o efeito. Portanto, não há nada que vocês possam fazer para me deter. Em seguida, ela passou caminhando tranquilamente pelo círculo de sal, em direção à casa. Nonato se apressou em pegar a espada e trouxe também a adaga que recebera de seu primeiro mestre, ainda quando morava em Minas Gerais. Entregou para Ziló e disse: enquanto eu enfrento esse demônio, foge para salvar sua vida e a minha família. Vá para a mata, no local que eu faço os meus treinamentos, e lá vai encontrar um grande jatobá. No seu tronco tem um buraco fino. Coloca essa adaga nele e empurra com força, que abrirá uma porta no tronco da árvore. Entre por ela e terá um abrigo secreto subterrâneo. Se esconda por lá. Se eu conseguir vencer, eu vou ao seu encontro. Se eu não conseguir vencer esse demônio, lá dentro tem um endereço de um caçador, que é muito forte, assim como eu. Tente encontrá-lo. Agora vá. Após isso, Nonato empunhou sua espada e ficou parado em frente à porta de sua casa, enquanto Ziló, Lúcia, Thelminha e os gêmeos saíram pelos fundos da casa. A Dart investiu contra Nonato. Ela tinha uma força incrível. A cada golpe que Nonato recebia, ele caía, e ela, de maneira bem sarcástica, se divertia ao ver seu oponente sendo derrotado. Nonato não conseguia acertar nenhum golpe. Ele não tinha força e nem agilidade. Pouco tempo depois ele caiu e não teve como levantar. E a Dart lhe disse: você vai ficar vivo, mas agora vou destruir tua família. Mesmo ferido e ensanguentado, com a voz arrastada, Nonato disse: eu
Sabia que não conseguiria derrotar você, mas eu consegui o que queria. Minha família está a salvo. Ardate se enfureceu, pois percebeu que foi enganada por Nonato. Ela então desferiu um golpe. Nonato caiu desacordado e em seguida abriu suas asas e voou tentando encontrar a família de Nonato. Depois de algum tempo, Nonato acordou com um brilho de uma luz intensa. Abriu os olhos e reconheceu Micael, que retornara para lhe ajudar. Ele colocou suas mãos sobre os ferimentos de Nonato e em poucos minutos já estavam curadas. Se sentia bem novamente. Era como se suas forças voltassem ao seu corpo. Levanta-te. Ardate está no encalço de sua família. Não poderia ter sido tão relapso. O demônio esteve em sua casa e você não reconheceu. Mas agora não é o momento de lastimar. É hora de lutar. Agora vá, pegue sua espada e destrua esse demônio. Essa é a sua missão. Nonato se levantou, vestiu sua vestimenta que usava nas batalhas, pegou suas armas, montou em seu cavalo e partiu mata dentro, decidido a salvar sua família. Não demorou muito, ele chegou em frente à árvore que servia de passagem para seu esconderijo secreto. Mas ao descer do cavalo, Ardate caiu em poucos metros dele e disse: Togo, eu sabia que você viria ao encontro de sua família. Foi só seguir você. E agora não tem escapatória para nenhum de vocês. Nonato desembainhou sua espada e disse: Antes de você, outros já tentaram me destruir. E assim como eles, você também será destruído. Agora sentirá a força e o poder, pois o meu Redentor, aquele que zela por mim, é o Senhor dos céus, e sei que as forças do inferno não prevalecem contra mim. Tolo mortal, jamais poderá destruir a grande Ardate. Nem mesmo Micael tem coragem de me enfrentar. Imagina você, que não passa de um verme diante de meu poder. Destruirei todos para que não exista mais sua linhagem aqui na terra. Tolo, um mortal, jamais poderá destruir a grande Ardate. Nem mesmo Micael tem coragem de me enfrentar. Imagina você, que não passa de um verme diante de meu poder. Destruirei todos para que não exista mais sua linhagem aqui na terra. Quando Ardate pronunciou essas palavras, Nonato sentiu que não poderia falhar. Caso ele falhasse, sua esposa e seus filhos também pereceriam e seriam destruídos. Ele reuniu todas as suas forças e começou a batalha contra o demônio. Mas com certeza, essa era a entidade mais forte e inteligente que ele já tinha enfrentado. Todos os golpes desferidos por Nonato eram defendidos por Ardate, enquanto os contragolpes sempre o acertavam. E assim Nonato foi enfraquecendo e mal se mantinha em pé. Ardate, então, começou a brincar com Nonato, assim como os predadores brincam com suas presas. Nonato se lembrou que as trevas não subsistem à luz. Então, ele lançou ao chão um artefato luminoso, idêntico ao que ele usara no seu primeiro confronto, antes mesmo de se tornar um caçador. Com a claridade da explosão, a entidade recuou. Esse foi o momento que Nonato usou e conseguiu acertar alguns golpes. Ele ficou confiante e novamente equilibrou a luta. Mesmo parecendo não saber o que fazer, Nonato tinha um plano: tentar manter Ardate na batalha até que a noite terminasse. Mas ainda faltava muito tempo para que o sol nascesse. E ele precisaria de outras armas que estavam guardadas dentro do seu abrigo subterrâneo. Mas ele não podia entrar para pegar essas armas.
Nonato se afastou do Jatobá com o intuito de proteger sua família. Ele fugiu, se escondendo mata dentro. Ardátio seguiu e pouco tempo depois o alcançou, e continuaram a batalha. Mas Ardate tentou destruir Nonato rapidamente, pois ela sabia que o sol nasceria em breve, e sobre a luz do sol ela não teria como enfrentar Nonato. Nonato ficou ferido e caiu no chão. Ardate se aproximou lentamente, e quando ele se preparava para aplicar o golpe que cefaria a vida de Nonato, ela parou e deu um urro de dor, e parecia estar ferida. Nonato não entendeu nada, mas quando olhou, percebeu que o peito de Ardate estava transpassado por uma flecha. De repente, Ziló apareceu, trazendo uma besta que ele encontrou no abrigo secreto. Ardate fugiu, e Ziló ajudou Nonato a se levantar. Ele agradeceu seu fiel amigo e perguntou por sua família. Ziló disse que eles estavam seguros no abrigo. Os dois foram até lá, e Nonato pegou algumas armas, tomou algumas poções para aliviar as dores e decidiu sair em perseguição, pois sabia que se não destruísse Ardate, seria questão de tempo dela retornar para tentar matar ele e sua família. Ziló lembrou que Ardate, quando estava na forma de mulher, disse morar em um sítio na região, lá do Riacho do Mel. O sol apareceu no horizonte, e essa era a oportunidade que Nonato tanto precisava. Ele então pegou seu cavalo e saiu para destruir Ardate. Com sua família em segurança, ele foi para a batalha, mas quando estava saindo, Ziló apareceu, montado em um cavalo, e o acompanhou. Apareceu e disse que não deixaria ele sozinho. Nonato tentou remover essa ideia, mas ele falou que iria de qualquer maneira. E assim os dois foram pela estrada, e antes do meio-dia, já estavam na região do Riacho do Mel. Pegaram informações com alguns moradores sobre uma mulher que morava sozinha em uma fazenda. Eles ficaram sabendo que a fazenda Asa Branca havia sido vendida há pouco tempo, e foi uma mulher estranha que comprou. Então, eles foram até a fazenda. Ao se aproximar, sentiram um cheiro estranho, e Nonato enxergou alguns demônios em forma de sombra, vigiando a propriedade. Ele teve certeza que ali era o esconderijo de Ardate. Quando chegaram em frente à casa, alguns demônios se materializaram e tentaram impedir Nonato de entrar na casa, mas facilmente eles foram derrotados. Nonato pediu que Ziló permanecesse ao lado de fora da casa, mas ele disse que não ficaria, que ele entraria e lutaria ao lado de Nonato. Eles entraram na casa, olharam em todos os lugares. Cada canto foi revirado e mesmo assim não encontrou Ardate. Nonato sentia que ela estava por perto, se escondendo e aguardando a noite chegar, quando sairia nas sombras e atacaria Nonato e sua família. A casa tinha um ar sombrio. Parecia que as paredes escondiam alguma coisa. De repente, uma sombra saiu da sala e entrou na cozinha. Então Nonato viu ela entrando dentro de um armário. Ele investigou e finalmente encontrou uma passagem que levava ao túnel. Eles entraram pelo túnel e constataram que era bem grande. Mesmo assim, eles seguiram e saíram em uma caverna, a mesma que Nonato enfrentou e destruiu 2 demônios anos atrás. A caverna servia de refúgio para as entidades. Já era quase noite e finalmente Nonato encontrou uma câmara secreta, e dentro dela repousava Ardate, a Senhora da Desolação. O jogo havia virado. A vantagem do dia era de Nonato, e ele corria contra o tempo, mas ele precisava atrair o demônio para fora da caverna. Mas não seria fácil, pois vários demônios inferiores apareceram. Eles brotavam das mais variadas direções. Nonato e Ziló começaram a lutar contra esses demônios. Eles eram fracos, mas Nonato percebeu que o intuito era apenas distraí-lo até que a noite chegasse e Ardate se recuperasse totalmente.
Diante disso, Nonato começou a lançar os artefatos luminosos. Com a intensidade da luz, os demônios fugiram, e Ardate então ficou só. Seria ela contra Nonato e Ziló. Nonato então agradeceu Ziló, mas pediu que agora era entre ele e Ardate. Eles travaram a batalha pela terceira vez, mas essa seria a última. Nonato estava levando vantagem, mas o tempo foi passando e ele percebeu que Ardate estava ficando mais forte. Nonato então lançou seu último artefato luminoso. Em seguida, saltou contra Ardate, golpeando seu pescoço com a espada. Ardate ficou imóvel e segundos depois, sua cabeça caiu do corpo. Em seguida, uma sombra saiu de dentro, porém estava fraca demais para fazer algum mal. Nonato fez um encantamento e abriu um portal. Ardate entrou por ele e voltou para o submundo. Mas antes de voltar, prometeu vingança. Avisou que reuniria um exército de demônios e voltaria. Nonato saiu da caverna e viu que a noite já havia chegado. Voltaram para a fazenda, onde haviam deixado seus cavalos, e de lá foram para sua casa. Ele aprendeu que um caçador jamais pode abrir mão de seu treinamento físico e espiritual, pois os demônios não descansam e aproveitam qualquer oportunidade que aparece para fazerem o mal. Nonato voltou para sua casa, e agora ele contava com um companheiro fiel, e não estaria mais sozinho nas suas batalhas contra as entidades, monstros e demônios, que certamente ainda teriam que enfrentar.